Eliseu disse na mão, o quê? Você precisa descer. Nada. Eliseu disse na mão. Você precisa descer. Essa é a estrela. A multidão não enxerga, a multidão não sente, a multidão não vê, mas só quem está perto pode perceber o cheiro da neve que sai de mim. A paz do Senhor Jesus, tudo bem? Estamos aqui para mais um momento de reflexão bíblica no segundo livro dos Reis, capítulo 1, versículos 1 até o versículo de número 3, que nos diz assim: E depois da morte de Acabe, Moabe se revoltou contra Israel e caiu Acasias pelas grades de um quarto alto que tinha em Samaria, e adoeceu. Enviou mensageiros e disse-lhes: Ide e perguntai a Baal-zebude, Deus de Ecrom, se porventura sararei desta doença. Mas o anjo do Senhor disse a Elias, o tisbita: Levanta-te, sobe para te encontrares com os mensageiros do rei de Samaria e diz-lhes: Porventura há Deus em Israel, para irdes consultar a Baal-zebude, Deus de Ecrom? E por isso, assim diz o Senhor: da cama a que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. Então Elias partiu. Queridos, chegamos a mais um livro, agora o segundo livro dos Reis, e neste segundo livro nós vamos continuar a sequência histórica dos reis de Israel e de Judá. Aqui nós continuamos com os reis de Israel após a morte de Acabe, que Acasias ele assume então o trono, e nós vamos ver aqui que após a morte de Acabe, ele tem a revolta dos moabitas contra o seu governo, e aqui a Bíblia registra que ele teve um imprevisto na sua vida, ou seja, ele adoeceu. E a Bíblia diz que agora ele chama mensageiros e manda estes a Baal-zebude, um deus da sua época que era idolatrado pelas pessoas, mas que não tinha de fato a autoridade do Deus a quem ele deveria servir. E a Bíblia diz que ele manda então mensageiros para que busque neste Deus pagão uma resposta para a sua enfermidade. Ao tempo que estes mensageiros eles saem para a busca dessa resposta por ordem do rei, Elias, o profeta do Senhor, o profeta do Deus Altíssimo, ele então é induzido pelo Senhor a encontrar-se com esses mensageiros para poder questionar o rei a causa daquela atitude, pois ele deveria conhecer o Deus verdadeiro que tinha todo o poder no céu e na terra. O que nós percebemos então é que quando estes mensageiros retornam para o rei, depois de se encontrarem com Elias, o rei percebe que alguma coisa havia acontecido. Por quê? Porque estes mensageiros voltaram mais depressa do que o comum, ou seja, o rei sabia o tempo que era necessário para que estes pudessem ir ali, aonde estava o local de busca deste Deus pagão, e o tempo que eles gastariam para retornar. Quando estes retornam para o rei, o rei lhes questiona: por que voltaram tão depressa?
Então eles dizem: olha, um profeta nos encontrou e nos deu então a resposta que o rei procurava. Qual foi a resposta que o profeta deu para o rei? A cama que subiste não descerás, mas certamente morrerás. Queridos, eu imagino que, apesar de esta ser uma das opções que o rei ele tinha, haja vista que estava enfermo, mas nós percebemos que era de fato uma resposta que ele não queria certamente ouvir. E a Bíblia diz que após ele indagar, como era o profeta, para ele poder identificar quem era este profeta, ele identifica então que era Elias, o profeta Elias. Ele agora manda soldados para ir buscar Elias na sua presença, para a sua presença, talvez com a intenção de persuadi-lo a buscar o Senhor e mudar aquela sentença. Mas a Bíblia nos diz que ele enviando 50 ali soldados com mais um capitão, estes chegam com toda ousadia, ordenando ao profeta que vá ao encontro ali do rei, e então nós vemos Elias operando alguns sinais miraculosos por causa da autoridade de Deus que estava sobre a sua vida. Ele diz e ordena que, se ele é profeta de Deus, que desça fogo do céu e consuma aqueles 50 com o seu comandante. E a Bíblia diz que imediatamente desce fogo do céu e consome aqueles soldados. Ou seja, nós percebemos que o rei, ele se achava cheio de toda a autoridade para dar ordem para que Elias fosse à sua presença, e aqueles soldados que agora foram colocados sob a autoridade do rei para trazer Elias também se achavam autoritários, que tinham o poder de dominar ali o profeta. Mas a autoridade que estava sobre a vida do profeta era uma autoridade que vinha de uma pessoa que tinha muito mais poder do que o rei para autorizá-lo, pois ele estava fazendo aquilo em nome do Senhor. Aleluia! Isso quer dizer que nós devemos ser sujeitos a todas as autoridades, mas nós temos que ter percepção e entender quando estas autoridades estão sendo autoritárias sobre as nossas vidas, estão agindo fora do controle, da direção, da vontade de Deus, e às vezes sendo aí usando o seu poder para abusar das pessoas. Então nós percebemos que Elias, com a autoridade divina, ele se manifesta como alguém que de fato tinha autoridade além, maior do que aquela que estava sobre o rei. Então, só depois de o rei perder uma centena de soldados é que aqueles comandantes voltam a Elias com mais 50 soldados, e então Elias desce com eles, porque eles perceberam que, ainda que estavam incumbidos com a autoridade do rei, diante do profeta Elias estava um que era muito maior do que qualquer líder desta terra. Era o Deus Altíssimo, o Criador dos céus e da terra, aquele que tem poder e autoridade sobre todas as coisas. Nós precisamos compreender que nós que servimos a Deus, servimos ao Deus que tem poder sobre os céus e a terra. Ainda que os governantes, ainda que as autoridades constituídas, elas se posicionem, às vezes de forma contrária à vontade de Deus, nós servimos ao Deus Altíssimo e devemos confiar que Ele tem o controle, a direção, e chegará o momento em que nós vamos contemplar a sua manifestação, e tudo aquilo que é feito contra a sua vontade pode em qualquer momento ser contrariado, porque quando chegar o momento, Deus vai levantar o seu profeta e vai de encontro com aqueles que se posicionam contra a vontade do Senhor. Que nós possamos, em nome do Senhor Jesus, vivermos a cada dia dentro da vontade de Deus
para que nós possamos ser os seus instrumentos e não aqueles que são repreendidos por Ele. Amém? Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. Continue conosco e nós possamos a cada dia aprender com a palavra de Deus. Um abraço, eu aguardo você em nossa próxima reflexão.